A paz do Senhor, como base para esta 32ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Aquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Ok, então estamos observando aqui o retorno da segunda viagem do apóstolo Paulo, que concluiu na cidade de Corinto, ali onde permaneceu 1 ano e 6 meses. Agora ele está retornando e em Cencreia ele rapou a cabeça, né, devido a um voto. Aqui observamos o fato de Paulo ter rapado a cabeça em Cencreia, porto principal de Corinto, né? Provavelmente indicava o término de um voto de Nazireu, versículo 18. Né? O Antigo Testamento fala desse tipo de voto aí, Números 6 e 18, Atos 21, 24 também. Essa atitude do apóstolo está de acordo com o texto que diz: quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. 1 Coríntios 9, 20a. Então era uma estratégia que o apóstolo utilizava. Claro que ele, quando chegava em uma cidade, ele procurava os judeus, porque esses judeus já tinham um bom conhecimento aí do Antigo Testamento e precisavam aceitar Cristo como Salvador, porque ele cumpriu toda a lei, né? Então o apóstolo, quando chegava nas sinagogas, procurava provar que Jesus era aquele Messias prometido do Antigo Testamento, Salvador, né? E que o Antigo Testamento foi cumprido aí na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então ele, para não escandalizar os judeus que guardavam a lei, ele procurava, como está escrito em 1 Coríntios 9, 20, né? Viver como um judeu. Era uma estratégia que o servo do Senhor utilizava. Então aqui esse primeiro destaque aqui, né? Esse voto aí, para se identificar com os judeus. O segundo destaque aqui é sobre ele em caminho, eles detiveram-se em Éfeso, onde Paulo deixou Aquila e Priscila. Desta vez o Senhor não o impediu de pregar ali. Por isso ele foi à sinagoga e encontrou judeus desejosos de ouvir a palavra de Deus. De fato, eles queriam que o apóstolo ficasse ali um pouco mais, mas ele não quis. Porém, quando se despediu, prometeu voltar se fosse da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Então, o outro destaque aqui é esse casal abençoado, né, fiel, que em uma certa ocasião Paulo diz que eles arriscaram a própria vida, Aquila e Priscila, por ele, né? E um casal fiel que ajudou muito o apóstolo, tanto lá na cidade de Corinto, como aí durante o seu ministério. Esse casal foi uma bênção para o apóstolo. Ok, então esse casal o acompanhou até a cidade de Éfeso. Ali Paulo pregou a palavra, mas não se deteve ali, porque ainda não era tempo, né? Isso ele fez na terceira viagem missionária. E se Deus quiser, vamos observar em outra ocasião. Ok, então ele partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, o apóstolo subiu até a igreja para saudá-la. E depois desceu para Antioquia. Né? Passagem de Paulo por Antioquia da Síria para saudar os irmãos e falar sobre o seu trabalho mostra que ele era humilde e responsável. Então, era um apóstolo, né, chamado pelo Senhor e muito respeitado, claro, mas ele tinha essa postura humilde de apresentar o relatório aí do seu trabalho, porque foi ali que Deus o chamou
né, com Barnabé, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, Atos 13 ali no início fala sobre isso, e o apóstolo assim, humildemente, ele fazia isso. E não somente com respeito à igreja de Antioquia, mas também ele tinha humildade para ir até Jerusalém e conversar aí com os líderes da igreja, etc., e falar sobre o seu trabalho. Ele tinha respeito, né? Tinha consideração. Ok, ao chegar a Cesareia, o apóstolo subiu até a igreja para saudá-lo e depois desceu para Antioquia. A passagem de Paulo por Antioquia da Síria para saudar os irmãos e falar sobre o seu trabalho mostra que ele era humilde e responsável. Também sua viagem por toda a região da Galácia e da Frígia para fortalecer a fé dos discípulos, mais uma vez demonstra o seu zelo pastoral. Então ele era o tipo de obreiro que não abandona o rebanho, né? O tipo de obreiro responsável, tipo de obreiro que discipula, inclusive as suas epístolas, né, demonstram isso, né, o seu cuidado pastoral, o seu zelo, né, porque ele, além de ganhar as pessoas para Cristo, ele procurava instruir as pessoas, para que essas pessoas fossem fiéis e pudessem ensinar a outros, e os outros, por sua vez, ensinar outros. É isso que ele diz em uma de suas epístolas a Timóteo, né? Ok, então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, mas eu creio que ainda vai dar tempo para a gente entrar aqui na terceira viagem missionária, né? Mas é melhor ficar por aqui e, se Deus quiser, na próxima aula entraremos aí na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Amém.